vocês podem ver, isso também é culpa dos aliens ou da outra, dependendo da posição, né? Eu acho que foi cancelado. Vamos fazer. Tá. O seu esforço titânico para comunicar seus resultados importantes. Está no o formato do arquivo. Muda ele depois. Isso. Não vai abrir. Não, ele não vai abrir. Tem que converter. Eu bem que gostava da época do giz e quadrinho, mas tudo bem. Muito obrigado, professor. Eu gostaria agora de convidar o nosso habitual revisor dos painéis, o professor Rubinho, né, que, por sua vez, tomou o trabalho de ler as maravilhas que estão escritas lá fora, né, como sempre, e vai nos dar um apanhado, né, com os prêmios do Pôster SAP 2018. Por favor, professor Rubinho. Tudo bom? Eu fico sempre feliz de poder apresentar os posters aqui, já que é uma tradição, e é uma tradição, eu não sei falar inglês, porque o inglês é videogame, mas eu joguei tudo no Google Tradutor, então acho que está pronto. Eu vou falar, o nosso orientador aqui nesse projeto do pôster é o Hélio, agora o presidente aqui o Horvat. A gente vai seguir aqui com os posters. Eu sempre fico feliz, apesar de ser praticamente a última SAP já esse ano, né? Mas eu queria, antes de mais nada, antes de começar, eu queria realizar um pequeno procedimento com vocês, uma dinâmica. Eu queria pedir que todos levantassem, por favor. Vai ser bem rápido, todo mundo vai sentar. Todos que em pé, eu vou realizar uma dinâmica que consiste da seguinte forma. Eu realizarei algumas perguntas, se a resposta for sim, vocês podem sentar, ok? A primeira pergunta... Bom, você derrubou o seu pôster já ao tentar expor ele? Ou um pôster que não era seu? Já vi que... Nossa, quase não preciso nem passar a próxima pergunta. Você entrou pela catraca errada quando você passou pelo Nexu? Nossa, reduziu bastante também. Terceiro, você não faz ideia ainda, tá chegando no final da SAP, você ainda não sabe para que você não sabe para que serve aquela corneta? E por último, você tinha programado não vir na terça-feira se o Brasil tivesse ganhado? Bom, esse é um método também para ver quem estava na outra. Bom, então agora continuando, vocês sabem, né, que é difícil chamar atenção. Falar dos posters é complicado porque vocês sabem que a outra, ela acabou extinguindo as sessões paralelas. Isso que aconteceu, aquela sua apresentação maravilhosa, com slides, teve que virar um pôster. E é complicado, porque você tem uma maior atenção quando você faz uma apresentação. E o pôster, é difícil trazer toda aquela atenção, é difícil buscar todo aquele valor. Então, para ajudar todo mundo, nós da SAP resolvemos dar 10 incríveis dicas para criar um pôster incrível, que vai bombar em todos os eventos da SAP. Você vai ter que ganhar uma palestra após a análise. Primeira dica: siga os exemplos vencedores. Vocês sabem que na reunião da outra existiu um pôster que bombou ao usar uma tecnologia inusitada. Esse ano, usufruíram muito do QR Code. Isso é incrível, porque imagine só, até a conclusão você pode dar em QR Code. Você pode nem ter a conclusão na hora que você veio para o evento e ficar postando ela posteriormente. Isso é ótimo. Então siga os exemplos que são a marca do sucesso. Segundo, é importante você criar pôsteres temáticos que chamem a atenção. Use o próprio pôster, o design do pôster, para apresentar o seu tema. Veja, por exemplo, esse pôster que fala sobre estrelas massivas. Muito interessante. Veja também esse pôster que fala sobre binárias, é quase um poema. A binária é uma binária periódica. Então, binarity. Então, é quase um poema. E é periódica essa binária, né?
Outra coisa que é importante, cuidado quando tem um conflito com a outra questão. A questão 3 cuidado com os direitos autorais. Às vezes você pode ser processado por plágio por empresas que não são a que você esperaria, como pôsteres com o tema de Star Wars. Né? Segundo, aprimore o seu trabalho. Às vezes você apresenta o pôster várias vezes, seria interessante você evoluindo com o pôster e tal. Eu vou dar um exemplo muito bom, por exemplo, no crescimento dos nossos pôsteres problemáticos. Por exemplo, você se lembra de 2014, o material usado para poder pregar o pôster. Esse ano não, esse ano usamos até fitas com a mesma cor do pôster. Evoluímos muito no nosso trabalho. Número 5, traga novos elementos. Alguns de vocês talvez lembrem que ano passado, a exposição da Outra, alguns posters trouxeram elementos para chamar a atenção. Por exemplo, os instrumentalistas trouxeram equipamentos. Existiu esse pôster falando sobre impressão de telescópio 3D, que trouxe o próprio telescópio, que chamou a atenção. Eu avisei que isso ia virar moda, ia virar um trend, isso ia bombar no ano seguinte. Ia ter gente trazendo meteoro, ia ter astrobiólogos trazendo aliens. E o que aconteceu com esse ano? Esse ano, o maior elemento já lacrou essa questão, impedindo que qualquer outra pessoa pudesse trazer algum elemento tão mais interessante, que foi nada mais que a vuvuzela. Não tem como chamar mais atenção sobre o pôster do que essa vuvuzela gigante. Né? Outra coisa muito importante, quebra o estilo. A regra não tem regras. Se todo mundo está fazendo de um jeito, faça diferente. Pense comigo, para que você precisa colocar o título lá em cima? Coloca no meio do pôster. É o primeiro lugar que você vê. Eu, sinceramente, acredito que ele esqueceu de imprimir o pôster e colocou um post-it no meio. Mas tudo bem. Lembre-se também, o excesso desse... Se você gostou dessa ideia do post-it, o excesso pode prejudicar um pouco o seu pôster, tirando a atenção. Às vezes seu pôster fica tão denso que você tem que criar explicações para dizer qual é o próximo quadro que a pessoa deve ler para continuar apresentando o pôster. Outra coisa, falando de novo aqui nos temas, como sempre, aliens, fale sobre temas que não são ditos na outra. Se você disser temas que às vezes não fazem parte do círculo comum, você vai chamar bastante atenção. Pensa bem, você pode misturar religião com teorias cosmológicas. Você pode, inclusive, ou então usar esse fantástico quadro do Homem Pedra de Mercúrio e lutando com o gás alien de Saturno. Incrível. Ou então você pode apresentar um dos melhores pôsteres apresentados aqui na outra, que é o pôster que fala sobre senhas preferenciais. Eu gostaria já de... A gente gostaria de registrar uma reclamação desse pôster para outra. Nós, da SAP, tentamos falar com o autor e todo o coffee break permanecemos ao lado do pôster e nenhum autor não apareceu. Bom, como vocês viram hoje, acrônimos são demais. Acrônimos são bons para lembrar. Vocês podem ver que a outra usa um acrônimo. A regra do acrônimo, normalmente, é usar a primeira letra da palavra. Mas é óbvio que você não está preso a essas regras. Pense no Sirius. Statistical Inference... Ah, não quero pegar o P. R, Parameters... Ah, não. E single... Eu achei o múltiplo... É isso que eu quero. Sirius Code. Muito melhor. Nono, todo resultado é resultado. Não tenha vergonha do seu resultado. Eu sei que às vezes esse resultado vai parecer um monte de bolinha colorida, que não quer dizer nada. Às vezes ele parece nada mais do que um teste de daltonismo. Mas o resultado é resultado. Às vezes o teste vai parecer apenas cabelo do ralo. Mas você deve dizer que esses resultados devem ser bons. Very nice. Você tem que confiar nos seus resultados. Sabe? Você tem que confiar nos resultados, mesmo quando os seus resultados não apresentam nada. O último item. Já estamos acabando, né? Estou acabando. 10º. Simplicidade é o sucesso. Eu vou tirar agora um tempo para poder conversar com você que está aí. Você que trabalha com trabalhos difíceis. Eu quero dizer, vamos tentar, faça uma seguinte análise. Pense na população do Brasil. Dessa população do Brasil, você decidiu cursar, você conseguiu terminar, mas concluir o seu curso e entrar e ingressar numa faculdade. Dos diversos cursos com sucesso, você escolheu astronomia. De astronomia, você escolheu trabalhar com uma área ou algum objeto interessante.
Desse objeto, você usa um método, que é um método do seu grupo, que é utilizado pelo seu orientador. A probabilidade de a única pessoa que entender o seu trabalho é você é muito grande. Então, sim, às vezes, o seu trabalho é tão complexo que a gente simplesmente não entende. Não há como entender. Às vezes o seu trabalho é tão complexo que ele não cabe no pôster, você tem que virar o pôster e escrever mais atrás. O seu trabalho às vezes é tão complexo que o seu pôster não suporta a pressão e morre. E eu, como estudante, nós estudantes, gostamos de coisas simples. Eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente está numa palestra e a palestra começa a ficar mais complicada, nesse exato momento se materializa um pequeno demônio alado no seu ombro, chega ao seu lado e... Lá fora tem café. Vai pra casa. O que você está fazendo aí? A sua autoestima cai. E quando você olha um pôster desse jeito, você simplesmente não tem vontade de conversar com o autor. Eu não vou entender. Então você deve dizer, mesmo que seja mentira, você deve manter o seu pôster simples. Veja só como esse pôster dá vontade de conversar com o autor e pensar, eu entendo sobre isso. Estações do ano. Mas eu quero dizer também para vocês, amigos estudantes, que ao olhar em volta você sempre vai ver as pessoas com caras interessadas, caras que estão entendendo aquilo. Às vezes você olha a pessoa que fez uma pergunta, você não entende nem a pergunta que a pessoa fez, mas saiba que no fundo não é real essa visão. Todos estão no mesmo barco. Por isso, nós da SAP resolvemos eleger pôsteres simples e fáceis de fácil compreensão. Elegemos 12 pôsteres simples e de fácil compreensão, que você pode ainda sair e tentar estudar eles e entender toda a ciência por trás deles. Aqui estão eles. Eu acho que tiraram. Bom, gente, eu agradeço muito a participação. Por hoje é só. Obrigado, professor Lino. E nesse ato eu gostaria de encerrar aqui a nossa sábia ameaçada de extinção, graças à mutreta da outra, que sempre vai encurralando o nosso tempo, nossas condições, né? Volto a agradecer àqueles que fizeram um jejum científico para ouvir toda a informação, toda a ciência que nós tínhamos a dizer, e espero que no ano que vem a gente se encontre em condição melhor, que não tenhamos que pegar diligência para chegar até aqui, enfim, todas aquelas coisas que foram levantadas anteriormente. Então, muito obrigado aos nossos palestrantes e a vocês pela presença. Muito obrigado.